Nós temos, inclusive, bastidores dessa votação e de como Moro acompanhou esse julgamento. A sequência de votos a favor da absolvição no processo por abuso de poder econômico foi acompanhada de uma festa no gabinete de Sérgio Moro. Segundo relatos feitos, a nossa analista Jussara Soares, até o próprio senador teve que interromper a comemoração de aliados para conseguir ouvir a leitura do voto do ministro Alexandre de Moraes, presidente da Corte Eleitoral. Aliados alegaram que Sérgio Moro não queria apenas a absolvição, mas também a unanimidade e conseguiu. Ainda de acordo com os relatos feitos à CNN, depois que Moraes garantiu a permanência do ex-juiz no cargo do Senado por 7 votos a 0, os gritos foram ainda mais altos e puderam ser ouvidos do lado de fora do gabinete, no corredor do Senado. Moro acompanhou o julgamento ao lado da mulher, a deputada federal Rosângela Moro. E também estavam presentes os suplentes do senador, o advogado Luiz Felipe Cunha e o empresário Ricardo Augusto Guerra, além de assessores próximos. O clima durante o julgamento era de otimismo, mas o acordo era evitar manifestações públicas antes da decisão final, para não parecer um desrespeito ao judiciário. Pedro Venceslau teve até comemoração, um placar diferente do que esperavam, inclusive, alguns integrantes do Congresso que estavam de olho nessa cadeira, o PT, inclusive. Então, só uma curiosidade que eu tenho, vou tentar checar isso amanhã. Se a Rosângela Moro, que mudou o título de eleitor dela para o Paraná, já pensando na eleição suplementar para o Senado, sim, eleição essa que chegou a movimentar a política do Estado, movimentar a capital, era dada como certa essa eleição suplementar, não vai acontecer, se ela vai trazer de volta o título de eleitor dela para São Paulo, já que ela foi eleita aqui pelo Estado. O tempo virou ali, aparentemente houve uma reversão de expectativa em relação a esse julgamento. O voto do Alexandre de Moraes era dado como certo há um tempo atrás contra Sérgio Moro, mas depois de uma articulação do Senado, de um movimento político muito forte e aparentemente uma tentativa de acalmar os ânimos na relação entre os dois poderes, o Senado e também o TSE e o STF, essa votação hoje teve um pouco esse sentido, né? Esse sentido de preservar um pouco essa relação. Acho que aparentemente esse vai ser o mesmo destino do senador Jorge Seife, que ainda não foi julgado, mas a sinalização foi essa. Tem um aspecto interessante também que é preciso observar nesse julgamento, porque os especialistas em direito eleitoral acreditavam que uma eventual punição ao Sérgio Moro, a cassação do mandato dele, forçaria o TSE a criar regras mais claras sobre a pré-campanha. Porque não existe ali, né, Juliana, nenhum parâmetro em relação aos gastos que podem ser feitos na pré-campanha, desde que ela passou a durar o dobro do tempo, porque houve uma mudança no calendário eleitoral, a campanha propriamente dita foi diminuída pela metade, isso ampliou demais o tempo da pré-campanha, mas não há ali regramento sobre a utilização das redes sociais, impulsionamento, recursos, etc. Agora que o Sérgio Moro foi absolvido, isso joga a luz sobre o fato de que essas regras da pré-campanha, elas são muito subjetivas, não são muito claras. Do ponto de vista político, e para concluir, Sérgio Moro sai fortalecido como um pré-candidato, provavelmente, ao governo do Paraná em 2026, porque ele já disse na primeira entrevista coletiva que deu depois do julgamento que não tem pretensão de ser candidato à presidência da República. Como ele tem mais 4 anos de mandato no Senado depois de 2026, ele não teria nada a perder. Mas essa decisão também causou ali um movimento político em Curitiba para a eleição municipal desse ano. Os principais candidatos do campo da direita, da centro-direita, na capital paranaense, agora vão buscar o apoio de Sérgio Moro. Deltan Dallagnol já desistiu da campanha para a prefeitura de ser candidato e agora está apoiando Eduardo Pimentel, que é o vice-prefeito da capital e também o candidato do governador Ratinho Júnior. Porém, na capital paranaense já tem uma candidatura colocada do União Brasil, partido de Moro, que é do Ney Laprevot, deputado estadual. Uma candidatura que não tem a mesma, não pontua tão bem quanto a de Eduardo Pimentel. Então, provavelmente vão tentar fazer uma construção de uma frente de centro-direita na capital do Paraná para essas eleições. Moro agora sai como um player, com um mandato preservado e agora mais livre para fazer política, porque
enquanto ainda havia essa sombra da perda do mandato, ele estava um pouco mais retraído, mais nos bastidores, evitando os holofotes, evitando grandes movimentações políticas. Agora está livre, leve e solto para se tornar ali um dos principais personagens da política do Paraná, Juliana.